fazendo a devocional a nós. Bom dia, irmãos. Graças e paz, Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 10, os versículos de 12 a 22. É um texto um pouquinho mais longo, mas eu gostaria de refletir com os irmãos um pouquinho. E antes da gente ler o texto, eu não sei se os irmãos já tiveram, como eu já tive, e frequentemente tenho no domingo à noite, que é uma sensação de que na segunda volta uma rotina chata, né? Você sai do culto feliz, renovado, escuta a palavra, sente o agir de Deus no seu coração e chega em casa, vai deitar com aquela sensação de volta à rotina no dia seguinte, voltam as tarefas, voltam os boletos, voltam todas as responsabilidades que nós temos, o trabalho, etc. E a vontade, muitas vezes, que nós temos é que aquele ritmo que a gente tem no dia do Senhor, continuasse também durante a semana. Que a gente pudesse continuar vivendo a comunhão com os irmãos e a gente pudesse, talvez, estar num ambiente que fosse santo, né? A gente não precisasse lidar com o dia a dia do mundo. Porém, quando a gente chega na segunda-feira, o que acontece? A nossa rotina, as nossas tarefas, a correria da nossa vida, as coisas seculares, muitas vezes parecem nos afastar daquilo que é sagrado, parecem nos afastar de Deus. Nós temos uma tendência caída de esquecer de Deus e durante a semana, enquanto nós não estamos na igreja, passar a ignorá-lo, deixando às vezes de o temer, deixando às vezes de o honrar. E a passagem que a gente vai meditar hoje nos mostra um momento parecido na história de Israel. A gente tem em Deuteronômio inteiro Moisés tendo se dirigido ao povo em mais de um discurso antes de entrar na Terra Prometida. Nós sabemos a história de que o povo foi castigado no deserto por 40 anos vagando numa viagem que levaria poucos dias por causa da incredulidade, por causa de ter se esquecido de Deus. E Deus os castigou e essa geração incrédula passou anos vagando no deserto até que viesse uma outra geração que entraria na Terra Prometida. Até o próprio Moisés não entraria na Terra Prometida, Moisés que estava se dirigindo ao povo. Porém, ele sabia que ali na Terra Prometida, em Canaã, eles encontrariam muitos desafios de viver de forma digna do chamado de Deus. Eles encontrariam povos pagãos, teriam contato com outras religiões pagãs e assim como nós temos no mundo lá fora. Por isso, antes de o povo entrar, Moisés se dirige a eles e vai recapitulando, ali em Deuteronômio, a história de Israel, a graça do Senhor sobre Israel e os termos da aliança de Deus com o seu povo. E é nesse contexto que a nossa passagem se encontra. Então, a passagem de Deuteronômio 10, do 12 ao 22, diz o seguinte: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que há nela. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste de estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, a ele te chegarás e pelo teu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito,
E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. É um texto mais longo, nós não vamos passar por versículo por versículo, mas eu gostaria de meditar com os irmãos, principalmente nos 2 primeiros versículos, o 12 e o 13. Nos capítulos anteriores aqui, Moisés tinha lembrado o povo de tudo o que tinha acontecido, não ser por mérito deles, não ser pela justiça própria, e sim pela graça do Senhor. E o Senhor, sendo misericordioso, resolveu não punir, não acabar com o povo, e sim renovar a aliança dele com o povo de Israel e tornar eles povo de Deus. Então aqui Moisés, nesses 2 primeiros versículos, no final das contas, ele restabelece para eles de forma sucinta o que é esperado do povo da aliança de Deus. E ele resume da seguinte forma: temer a Deus e andar nos seus caminhos, amá-lo e servi-lo e observar os seus mandamentos. Então são esses 3 pontos que eu gostaria de olhar com os irmãos hoje. O primeiro deles é temer a Deus. O que é temer a Deus? Temer é ter reverência por quem Deus é. É impossível nós entendermos a grandeza e a majestade de Deus e isso não causar em nós reverência, né? Toda vez que a gente está olhando para uma autoridade, alguém que tem muito conhecimento na sua área ou que impõe respeito, nós inevitavelmente temos alguma reverência, seja pelo estudo que aquela pessoa tem, seja pela posição que ela está. Imagine com Deus. É impossível nós entendermos quem Deus é e isso não causar em nós reverência. Nós, da classe dos jovens, estamos estudando sobre o ser de Deus. E como é que a gente pode estudar sobre um ser que é, como diz a nossa confissão, vivo e verdadeiro, infinito em seu ser e perfeições, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, onipresente, completamente livre e absoluto, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e, além de tudo, galardoador daqueles que o buscam. E isso não vai causar em nós uma tremenda reverência? Não vai nos deixar admirados, boquiabertos perante um Deus tão grande? Como é que nós temos, inclusive, irmãos, a audácia de muitas vezes viver durante a nossa semana, de segunda a sexta, como se Deus não existisse, né? Como se Deus não fosse quem Ele é e, sendo quem Ele é, não fosse presente nas nossas vidas e isso não mudasse as nossas vidas de maneira nenhuma. Como é que a gente ignora os grandes sinais de Deus nas nossas vidas, muitas vezes, e espera só o final de semana para poder encontrar com Deus? Muitas vezes nós temos feito isso. E, por outro lado, muitas vezes o nosso temor de Deus não é um temor de admiração e de respeito por quem Ele é, mas sim um temor servil, um temor que teme pelo medo da punição. E não é isso que Deus espera de nós. Nós não temos que ter um temor servil, e sim um temor filial, um temor de filho. Como um filho que ama seu pai e não quer desagradá-lo. Por quê? Porque vê em seu pai a fonte da sua segurança, o seu amor, que respeita quem ele é. Então, nós já temos a nossa primeira aplicação aqui. É necessário que nós tenhamos mais temor de Deus em nossos corações. E para isso, a gente precisa conhecer a Ele mais profundamente. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais isso causa um impacto verdadeiro em nós. Nós temos que pedir a Deus para que o seu Espírito Santo trabalhe em nós e que os nossos corações nos tornem reverentes a Deus, não por temor, mas por quem Ele é. Segundo lugar, meus irmãos, Deus requer de nós que nós amemos a Ele. E amar a Deus é meio que a consequência lógica de um coração reverente a Ele. Que pense, um coração apenas com temor, mas sem amor perante Deus, na verdade é só medo. É um temor servil, como eu já falei. É esse tipo de temor que as pessoas que não se renderam a Cristo têm. Temem a Deus como um Deus punidor, temem a Deus como um Deus déspota, um Deus que castiga e não tem amor. Mas quando nós entendemos quem Deus é e nós temos temor a Ele, é inevitável que nós entendamos verdadeiramente e não amemos a Deus. É inevitável que o Seu Espírito Santo trabalhe em nós e nós conheçamos a Deus e nós não amemos a Ele. Nosso temor tem que vir acompanhado de amor. Um amor tão grande que vai tornar Deus o centro das nossas vidas, o sol da constelação do nosso ser, em torno do qual todas as outras coisas giram. O nosso catecismo maior nos lembra lá na pergunta 104 de que amar a Deus verdadeiramente significa conhecer a Deus, reconhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus,
adorá-lo, glorificá-lo, pensar, meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. Crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dar-lhe todo louvor e agradecimentos, prestar-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de agradar a Deus em tudo e tristeza quando a Deus é ofendido em qualquer coisa e, além de tudo, andar humildemente com ele. É isso que significa, irmãos, amar o Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. É isso que Deus requer de nós. O nosso amor é intimamente ligado a conhecer a Deus. E conhecer a Deus deve gerar reverência. E reverência deve gerar amor. É um ciclo que nunca vai terminar, porque a gente nunca vai esgotar o que tem para conhecer de Deus. E quanto mais a gente conhece, mais maravilhado a gente fica. E quanto mais maravilhado a gente fica, mais a gente deve amar. E mais a gente ama, mais a gente quer conhecer. E esse ciclo continua. E aqui também gostaria de aplicar isso aos nossos corações. Nós podemos dizer de fato que nós temos amado o nosso Senhor de todo o coração? Eu, escrevendo aqui, eu fiz uma reflexão própria, enquanto Deus falava comigo através desse versículo, e muitas vezes nós não podemos dizer que nós amamos de Deus de todo o nosso coração. Talvez na maioria do nosso coração, talvez um pedacinho do nosso coração, mas é extremamente difícil, e só pelo agir do Espírito Santo que nos possibilita amar a Deus com todo o nosso coração. Muitas vezes nós temos deixado outras coisas tomarem o lugar que é apenas de Deus nas nossas vidas. Nós devemos lutar contra a nossa tendência de esquecer de Deus. Nós devemos lutar contra a nossa tendência de deixar Deus de lado quando tudo está bom, ou quando nós não estamos na igreja, quando nós estamos durante a semana, e sim amá-lo com cada fôlego que nós temos, porque até mesmo esse fôlego foi Deus que deu. Então, em gratidão e em reverência, nós devemos amá-lo. Em terceiro e último lugar, nós devemos observar os seus mandamentos. O Senhor requer isso de nós. Isso aí também é ligado intimamente aos outros dois. Se nós tememos a Deus e amamos a Deus, a consequência lógica também é obedecer a Deus. O próprio Jesus disse lá em João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João Calvino comenta esse versículo e diz que, uma frase bem interessante, não há nada que nós estejamos mais sujeitos do que amar outra coisa além de Cristo, em nome de Cristo. Isso me deixou refletindo muito, né? Como é que muitas vezes nós amamos mais a obediência e a nossa própria retidão por si só do que ao Cristo que nós obedecemos. Muitas vezes nós amamos mais o conjunto de regras que nós obedecemos e aquilo que nós fazemos do que o próprio Cristo que nos salvou e que nos permite, por meio do seu Espírito, a nós obedecermos a Deus. E isso tocou muito no meu coração, porque muitas vezes nós queremos adorar a Deus segundo nossos próprios entendimentos. Nós queremos servir a Cristo e obedecer a Cristo segundo aquilo que a gente acha, a imagem que a gente cria de Cristo, né? E não segundo aquilo que Ele ordenou. Então, um cristão verdadeiro, um membro do povo de Deus, deve levar em alta conta, sim, os mandamentos de Deus e caminhar para estar cada vez mais conforme a imagem do próprio Cristo. E, como eu falei, a gente só pode fazer isso através do próprio Cristo. Nós só podemos obedecer a Deus por causa do próprio Deus. Um amigo meu gosta muito de falar, nós dependemos de Cristo até para amar Cristo. E isso é muito incrível, porque o próprio Deus nos providencia tudo o que é necessário. Ele provisionou tudo o que era necessário para sermos escolhidos, salvos, redimidos e agora santificados. E na glória nós seremos glorificados. E o próprio Deus faz isso em nós. Se nós tivéssemos a capacidade de obedecer, talvez nós não o obedeceríamos por conta própria. Mas agora o próprio Cristo nos possibilita e nos coloca o seu Espírito para que nós obedeçamos. Então, o Senhor não nos escolheu como uma pré-condição de que nós obedeçamos. Deus não olhou e falou, esse obedece, esse eu vou escolher, esse não obedece, eu não vou escolher. Não, Deus nos escolheu e por isso nós
obedecemos, não que nós fomos escolhidos por obedecermos. Então, obedecer a Cristo não é uma pré-condição, é uma reflexão, é um reflexo daquilo que Deus já fez em nós. Cristo morreu por nós para nos tornar povo de Deus. Nós éramos, como diz lá em Romanos, oliveira braba. Nós somos enxertados por Cristo no povo de Deus. Então a resposta da nossa vida é o quê? É tomar da seiva da árvore boa e frutificar, obedecer em temor a Deus e em gratidão por nós termos sido colocados no povo de Deus. A resposta das nossas vidas em temor a Deus, em amor a Deus, é obedecermos a Ele de fato. Então, quando nós olhamos esses 3 pontos juntos, né, temer a Deus, amar a Deus e obedecer a Deus, fica claro o que Moisés disse lá no versículo 16, que a gente leu ali no começo. Circuncidai, pois, o vosso coração. O que era a circuncisão? Circuncisão era o sinal visível da aliança de Deus com o seu povo. Quando Moisés fala sobre circuncidar o coração, o que nós devemos entender é o quê? Que a nossa relação com Deus deve ser muito mais do que sinal externo, deve ser muito mais do que o batismo, deve ser muito mais do que vir da igreja, deve ser muito mais do que estar presente ou do que se vestir de forma A ou forma B. Deve ser muito mais profundo do que esses sinais externos. É preciso que haja um impacto de fato no nosso coração, que o nosso coração tema ao Senhor, que nós amemos a Ele de todo o nosso coração de fato, e que o nosso obedecer seja um modo como nós externalizamos aquilo que está dentro do nosso coração. Nós externalizamos um coração cheio do Senhor. Da mesma forma que o Senhor esperava isso de Israel, estava prestes a entrar na terra prometida, um ambiente difícil, desafios à frente, o Senhor também espera isso de nós. O Senhor espera isso de nós a cada dia, cada semana. A semana não termina no domingo, a semana começa no domingo. A vida cristã não é vivida nos bancos da nossa igreja, irmãos. É somente lá fora, nas batalhas do dia a dia, que podem parecer chatas e entediantes às vezes, mas é ali que o Senhor prova o nosso amor para com Ele e nos molda. É ali que o Espírito Santo de Deus trabalha nos nossos corações e nos possibilita viver para Ele. A nossa semana só faz sentido se o sentido da semana for o Senhor. Que Deus nos permita, de fato, aprender a caminhar aqui, amando, temendo a Deus, servindo e obedecendo a Ele. Porque, como diz lá no final do versículo 13, isso é para o nosso bem. Que Deus nos abençoe.